Olá, seja bem-vindo ao Coletivo, ao seu programa semanal de entrevistas da TV Unifev, afiliada à TV Brasil. Dia 20 de novembro comemora-se no Brasil o Dia Nacional da Consciência Negra. A gente já trouxe aqui um programa especial sobre esse tema e hoje os nossos convidados são o psicólogo Alexandre da Silva de Paula e a nossa convidada especial, vocês aí de casa já viram esse rostinho, né? É a jornalista Nádia Martins, que participa aqui da nossa equipe e ela também apresenta o TV o Jornal, segunda edição, e o Você na TV, né? Sejam muito bem-vindos, muito obrigada, viu? Obrigada pelo convite, Fabíola. Muito legal. A gente vai, então, começar falando um pouquinho, Nádia. Você é membro do Conselho da Comunidade Negra aqui de Votuporanga, né? E tem estudado bastante esse tema. Você me comentou, inclusive, que sentia essa necessidade de conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto, de entender essa representatividade, né? Como surgiu esse teu interesse? Bom, eu acho que assim... Primeiro que é uma coisa que está sempre muito intrínseca, parece que a gente está sempre sentindo falta de alguma coisa na nossa vivência, né? Eu sou adotada assim, não formalmente, né? Mas eu fui criada por uma família que o meu pai, ele é descendente de japoneses, a minha mãe adotiva branca, então eu era uma negra naquele contexto familiar que não me encaixava. Mas assim, isso nunca me causou... talvez uma estranheza num primeiro momento, né? Passava ali por algumas situações de escola e tudo mais, mas eu nunca tentei buscar a fundo, conhecer as minhas raízes, tentar me encontrar nesse sentido. Eu acho que eu sempre mascarei muito aquilo, né? Tá tudo bem, tá tudo ok, fui bem criada, tive oportunidades, tá tudo certo. E aí, bem recente, no FLIV, inclusive aqui em Votuporanga, no ano passado teve uma temática muito bacana que trouxe essa questão da ancestralidade, né? Mas neste ano, durante uma palestra, eu fui tocada de uma certa... acho que eu fui despertada. Então, peraí, eu sou uma mulher preta, mas o que eu sei da minha história? O que eu sei da minha própria história mesmo, né? De vó, mãe, e o que eu sei dos meus descendentes, dos meus ancestrais, da cultura africana, o que eu sei sobre a escravidão no Brasil, o que eu sei é o que eu li nos livros de história na época do colégio, mas é só aquilo ou será que tem mais coisas? Quantos autores negros eu já li? E eu fui me deparando com... eu não tinha lido. Então, agora eu estou, assim, num estudo imersa. Eu entrei para o Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra aqui de Votuporanga, mas eu não posso só estar ali no Conselho. Eu preciso também entender, buscar, para que eu possa conseguir debater, para que eu possa também conseguir... estar diante dessa luta, do enfrentamento. O racismo, ele é uma realidade, né, na nossa sociedade, na nossa comunidade, às vezes até dentro da nossa casa. Então, e aí eu fui me despertando nesse sentido. Então, hoje eu estou lendo autores negros, eu assisto documentários sobre isso, séries sobre isso, vídeos no YouTube, e eu estou vivenciando, e isso tem me libertado, o conhecimento liberta, né? Então, isso tem me libertado de uma série de formas, assim. Muito interessante, né? Essa questão do conhecimento, né? De conhecer, né? Da informação, né? É muito legal. Alexandre é professora aqui também na Unifev, no curso de Psicologia, e a gente tem esse dia importante, né, que é o Dia da Consciência Negra, que lembra a morte de Zumbi dos Palmares, né? Uhum. E qual a importância, Alexandre, que você vê nessa data, né, de dar luz ainda mais a esse tema? Bom, eu penso que o Dia da Consciência Negra, ele é comemorado num mês, né? Então, geralmente a gente faz uma série de atividades, né? Então, é um mês que complementa ações que são desenvolvidas ao longo do ano. Então, a gente sempre fala isso, né? O assunto, o tema, ele precisa ser trabalhado ao longo do ano, em todas, né? Em vários momentos distintos. Novembro é o que chama mais atenção, né? Novembro é onde a gente coloca nossos olhares com mais intensidade para o assunto, né? Mas é um assunto que precisa ser pensado ao longo do ano, né? Em vários momentos, em várias situações que a gente vive. O dia ou a semana, né, o dia, o mês da consciência negra, ele é um mês histórico, né? É um mês de memória, é um mês de conscientização, é um mês que a gente tem que pensar no que já aconteceu, né? E muitas vezes fazer a reflexão desse passado e quanto que o passado ainda tem reflexos, né, nos dias de hoje. Então, é uma data histórica, a gente tem que pensar como esse prisma, né, da história mesmo. A história ela não pode ser esquecida, ela não pode ser apagada. Então, a gente pensa um pouco nesse aspecto. Para a gente entender, né, os dias de hoje, a gente tem que fazer essa retrospectiva, né,
da população negra, do que as pessoas passaram, do sofrimento do povo negro. Por mais que a gente entenda que isso está lá atrás, né? A gente quer que isso não aconteça nunca mais, a escravidão, o sofrimento, a violência contra a população negra, mas é uma ideia de memória, né? Uma ideia de não se esquecer. Um passado difícil, ele não pode ser esquecido. Até porque a gente ainda tem reflexos, né? Dados, números, estatísticas, né? Mostram o quanto que a população negra ainda sofre, né? Ainda tem suas dificuldades. Não que outras classes sociais também não tenham, outros grupos sociais também não tenham. Não é esse olhar, mas o olhar assim da gente prestar atenção com cuidado, né? Nas demandas, nas carências da população negra. Quando a gente fala em consciência negra, né, que é o nome dessa data aí, tão significativa, qual consciência a gente quer para a sociedade? O que a gente quer passar nesse dia? E em todos os outros, claro, mas agora com mais destaque. Bom, eu acho que primeiro refletir sobre a data. A data, ela celebra, né? Não celebra a morte, né? Mas foi um grande líder, Zumbi dos Palmares, e eu até bem pouco tempo atrás achava que Palmares era um quilombo, mas não era um aglomerado de vários mucambos onde se viviam inúmeros escravizados, não escravos, né, porque eles eram escravizados, eles foram forçados àquela condição, e ele foi um desses líderes muito importante, um símbolo de resistência. Então, a partir do momento que ele é capturado por resistir, né, por representar esse povo, ele tem a sua cabeça, ele é decapitado e tem a sua cabeça exposta em praça pública para que todos os outros negros não se inspirassem nele, não quisessem ser esse símbolo de resistência também. Como quem diz, olha, se você tentar, é isso que vai acontecer. Então, primeiro é olhar para essa data com esse cuidado. Por quê? A gente tem tantas ruas, avenidas, rodovias com nomes de generais. Mas uma rua que teve o nome de Marielle Franco teve a sua placa arrancada, né? Então, assim, a própria Dandara, mulher do Zumbi dos Palmares, que esteve com ele ali, lutando, guerreando, ela chegou a um determinado momento que ela preferiu morrer do que voltar à escravidão, porque houve um tratado lá de que nascesse em quilombo seria livre, mas quem tivesse vindo para o quilombo teria que voltar à escravidão. Então, ela preferiu morrer a voltar para a escravidão. E ela foi uma mulher muito importante. A gente ouve falar de Zumbi, mas não ouve falar de Dandara, né? Inclusive, acho que de 2019 ou 2020 que ela foi considerada heroína nacional. Até então é muito recente. O negro, na história, ele é visto como herói ou como uma pessoa que enfrenta a questão da luta, do racismo, é muito recente na nossa memória, né, histórica. Foram 388 anos de escravidão. O Brasil foi o último a abolir a escravidão. Passaram por aqui cerca de, 2 milhões de africanos escravizados. Pessoas que chegavam em navios negreiros em condições absurdas. Muitos chegavam mortos. A vida de um escravo era de 20 anos, no máximo 30. Quem conseguisse chegar aos 30, porque a violência era extrema, então ele não passava de 30 anos de idade. Então, primeiro é refletir sobre isso. É uma dívida histórica, é uma memória que está na nossa raiz, que está na nossa pele e que a gente sente isso no dia a dia. A escravidão, ela acabou, mas o racismo, ele continua na nossa sociedade, ele continua nas nossas instituições e a gente continua reproduzindo cenas que às vezes passam até despercebidas, porque é tão natural do nosso dia a dia, porque vem de lá, dessa consciência histórica que nós temos, né, do negro, que o negro é inferior, não tem capacidade intelectual, que é um homem primitivo, selvagem. Então, primeiro, essa é a consciência, né? Se somos todos iguais, então vamos falar de igualdade e equidade, né? Então, vamos entender o real sentido da palavra consciência negra e trazer isso mais em debate, como o próprio Alexandre colocou, não só em novembro. Em novembro a gente fala mais, mas vamos debater isso o ano todo e vamos trazer mais essa temática em outros momentos, né? De outras formas. Levar informação, né, Nádia? Eu acho que esse é o caminho, né, professor? Levar e divulgar, né, isso. Né? A ideia de consciência, a gente tem que pensar também que isso não está ligado só à discussão do negro, é uma discussão de uma sociedade.
A gente está pensando em uma sociedade mais justa, igualitária, porque às vezes a gente pensa que a ideia de que a consciência negra ela faz bem ao negro. Não, ela faz bem para todos. A gente tem que se unir em prol dessa causa, porque a gente talvez tenha essa percepção um pouco distorcida. Se a gente discutir esse assunto, isso vai trazer melhoria só para a população negra. Então, isso não me atinge, então eu não vou aderir a esse assunto, eu vou deixar esse assunto de lado. A ideia é pensar que a consciência negra é um projeto de uma sociedade melhor, para brancos e negros. Acho que tem que trazer essa discussão também. A memória do negro, do sofrimento dele, não é para a gente focar só na população negra apenas, é claro que tem que fazer esse aspecto, né, de se lembrar do que ele viveu, do que ele passou, mas para a gente não repetir isso. Então, uma consciência que não repita, que não faça repetições de atos violentos, né? Se a gente não faz atos violentos contra negros, isso pode ser bom para todos, né? Para toda a sociedade. Então, a discussão do racismo, ela traz benefícios para todos, brancos e negros. Porque às vezes fica um pouco... Mas por que eu vou falar de racismo se eu sou branco? Isso não me atinge? Claro que atinge, né? Isso é um mal para todos nós. Uma sociedade sem racismo, ela é positiva para todos nós, né? Então, a ideia de trazer todo mundo para esse olhar, para essa preocupação. Eu sempre falo isso também quando me chamam do assunto. Que a ideia é a gente trazer o não branco, ou não negro, né? Trazer o branco para junto dessa causa. Exato. Como que o branco ele também é atingido pelo racismo. Né? A ideia é que a gente tem um pouco de trazer uma universalidade. Né? Senão só fica só o negro pensando na condição do negro. É um projeto de sociedade para brancos e negros. Tem até uma questão aí que a gente talvez vai pensar um pouquinho mais para frente, que é uma sociedade antirracista, né? Então, o que é uma sociedade antirracista? É uma sociedade boa para brancos e negros, para todos nós, né? É isso aí, muito bom. Né? Um projeto de sociedade, claro, gostei, que a gente... isso mesmo. Eu gostaria de, ainda nesse tema, né, informação, né? Existe muita desinformação. Sobre racismo, a gente fala preconceito e discriminação. São 3 coisas que muitas pessoas acham que são as mesmas coisas. E não são. É isso, Nádia? Explica um pouquinho pra gente a diferença desses termos. Não são. Primeiro, pra gente falar de racismo, a gente precisa entender o conceito de raça, né? Nossa, tentando agora talvez ser um pouco rápida, mas vamos lá. Como que aconteceu a escravidão ou como que surgiu esse conceito de raça? Existia um padrão os europeus, né, na época ali das colonizações, o mercantilismo, nessa questão de descoberta, existia um padrão, existia a Europa, e ali existia uma civilização. Eles entendiam que eles eram os únicos, talvez. E aí, quando começa a se fazer essas descobertas, essas viagens, se descobre novos povos. Mas aí, por exemplo, chega aqui no Brasil, eu costumo dizer, o Brasil ele não foi descoberto, né? Já existia gente aqui, já existia uma cultura, já existia uma maneira de civilização, então o Brasil foi achado, né? Acharam ele lá, mas ele foi colonizado. Então, quando essa galera vem para fazer essa colonização e eles já vêm com essa percepção de que o homem é o centro do universo e que eles já têm uma cultura e que eles são civilizados, eles já entendem esse outro povo como uma raça inferior, né? E a questão do racismo, ela está diretamente atrelada à questão de poder de uma raça que se acha superior em detrimento de outra raça que seja talvez inferior. No caso, o homem civilizado e o homem selvagem, que a gente poderia dizer lá, os colonizadores e os indígenas. Então, o conceito de racismo, ele vem ele está muito ligado à organização política, né, de uma nação, de um Estado. Então, o racismo, ele não acontece só com os negros. O racismo, ele acontece em relação aos povos indígenas, ele acontece em relação a judeus, né? O próprio nazismo foi com base nisso, né? Existia um plano de purificação da raça ariana, então é com base nisso. Então, o racismo, ele é relacionado a essa questão de conceito de raça. Uma raça que é superior à outra. Ok. Tem o racismo. O preconceito, o próprio nome já diz, eu faço um pré-julgamento, um preconceito em cima daquela pessoa, que pode estar relacionado à raça dela, porque quando a gente fala de raça, a gente está falando de um aglomerado de pessoas que têm ali, às vezes, as mesmas culturas, né? Então, por exemplo, eu olhar para o meu colega de trabalho que é oriental e dizer que ele é inteligente, né? Eu estou fazendo um pré-julgamento, um preconceito. A mulher negra, que ela é boa para o samba, que o negro é bom de capoeira, eu já estou fazendo um preconceito
que ele pode ou não vir seguido de uma discriminação. A discriminação, ela já é um ato um pouco mais violento, né? Porque a discriminação, ela já vem seguida de você dar desvantagens ou vantagens para um determinado grupo de acordo com... aí sim ela está atrelada ao racismo, à discriminação, só que a discriminação, ela ela tem poder. Porque a partir do momento que eu discrimino, para conseguir fazer a discriminação, eu preciso ter um poder. Então, por exemplo, a questão do apartheid. Algumas pessoas poderiam ou não acessar alguns espaços, porque existia um poder de um Estado que definia, racista, né? Bem nitidamente, que definia quem poderia ou não acessar. Então, isso é discriminação. Eu tiro aquele grupo daquele contexto porque não é para ele. Perfeito, perfeito, Nádia. Muito bom. Muito boa explicação, muito esclarecedora. Muito obrigada, viu? E agora, gente? A gente tem aí questões da origem do preconceito racial, da discriminação, e nessas ações do cotidiano, né? A gente ainda vê muito isso, né? Como explicar essa intolerância que ainda permanece na sociedade atual? Bom, primeiro, acho que é importante a gente frisar isso. Sempre que a gente fala do racismo, do preconceito e da discriminação, só retomando um pouco a reflexão, porque ela é muito importante, né? Porque as coisas estão conectadas. Eu posso julgar alguém, ter uma preconcepção negativa dessa pessoa e ter só esse julgamento que a gente chama de preconceito, estereótipo. Isso pode avançar um pouquinho, então tem avançar no sentido de ter uma atitude já de separação, de discriminação. Isso pode avançar ainda mais para aquilo que é uma prática racista. Isso é um crime. Então, é importante também a gente sempre frisar que a prática racista, a atitude racista, ela é criminosa e ela precisa ser combatida. Né? Em termos históricos, a gente sabe que isso foi uma conquista, é uma conquista de direitos humanos considerar o racismo um crime. Isso é muito importante porque, de certa maneira, a gente que combate isso, ou que sofre isso, que é violentado por isso, muitas vezes a gente fica inseguro, incerto, passa pelo sofrimento. E tem a questão da denúncia. Talvez isso tenha um pouco a ver com essa questão que você levanta, né? No nosso cotidiano, ainda essas ações, né, essas atitudes acontecem. Né? Nós somos ainda alvo dessas práticas, né? E muitas vezes a gente fica em silêncio, a gente não denuncia, não procura os nossos direitos, né? Então, uma das maneiras que a gente tem, né, de dar encaminhamento, de enfrentar essas práticas, né, muitas vezes criminosas, é não se silenciar, é procurar os nossos direitos. Eu acho que a discussão do racismo está muito no âmbito do direito. Tanto é que uma das referências que a gente tem, né, que é o Silvio de Almeida, esse autor aí que fala tanto do racismo estrutural, ele é um especialista em direito, né, filósofo, mas também uma pessoa de muito conhecimento na área legal. Acho que essa possibilidade do negro também se aprofundar em conhecimentos do direito, eu penso que é algo fundamental para que ele possa também buscar os seus direitos, falar que o campo do racismo é um embate por direitos, né? É um campo de luta por direitos, né? E quando a mídia noticia casos, né, de agressões que a gente ainda vê, tristes, enfim, isso também traz essa questão, né, para talvez incentiva outras pessoas a darem visibilidade aos seus casos, aos seus problemas, a não se calarem, né, como o professor comentou, né, Nádia? Eu acho que isso é muito importante, o ato de falar, e aí achei até interessante que o Alexandre colocou a questão do silenciar, né? Às vezes a gente sofre, passa por alguma determinada situação, mas a gente não fala. Às vezes a gente tem vergonha de falar. Ou às vezes eu tenho medo de chegar lá e falar para alguém que às vezes não vai entender a minha dor, não vai entender o que eu tô sentindo, né? Então, quando esses casos vêm à tona, eles vêm à mídia, então isso é como se alguém estivesse segurando na sua mão e falar, olha, é preciso, a gente precisa quebrar a barreira do único. Eu não posso ser o único caso que veio à mídia, que tá sendo falado, que está sendo levado em julgamento, né, que está sendo feito alguma coisa. Eu posso ser mais um caso para que futuramente a gente não tenha tantos casos, né, para que a gente consiga trabalhar, porque se esse racismo ele vem lá da época das primeiras civilizações, da colonização, então ele está entranhado na nossa essência. Então até a gente conseguir arrancar isso, nossa, é política pública, é direito, é entendimento, é estudo, são ações afirmativas.
para a gente conseguir começar a pensar nessa sociedade antirracista. E aí, você falou desse racismo que vem, né, da história e tal. E aí entra uma outra pergunta também de informação, né, para a gente esclarecer. Qual seria a explicação? Racismo individual, racismo institucional e racismo estrutural. A gente ouve bastante esses termos hoje. Eu gostaria que vocês nos explicassem um pouquinho sobre eles. Bom, na área da psicologia, ele começa com essa perspectiva, né, eu acho que é mais um olhar de como a gente observa o fenômeno. A gente está falando do mesmo problema, que é o racismo, mas ele tem amplitudes diferentes, talvez perspectivas diferentes de como a gente pode entender a causa e as consequências desse fenômeno. Eu posso, então, pensar que o racismo ele decorre de práticas individuais, então eu centralizo o meu olhar no indivíduo e penso que comportamentos individuais, eles corrigidos ou educados ou formados, eles podem ser a solução para o racismo. E aí os autores, né, como a Nádia está estudando, a gente, né, vem avançando no assunto, eles começam a entender que não são suficientes campanhas educativas focadas em indivíduos, né? Não é a formação individual que vai resolver o problema. Aí vem a ideia do racismo institucional, ou seja, o funcionamento de empresas, de organizações, de instituições podem perpassar o racismo. Então, ela tem um suporte institucional, não é só o indivíduo. Então, tem empresas que combatem o racismo, tem empresas que não. Tem empresas que, né, a gente não pode, de certa maneira, não é no sentido de trazer o problema, de como isso acontece em dadas realidades, mas a prática antirracista, ela passa também por uma decisão institucional. Então, no momento que a gente está aqui conversando disso, mostra o nosso posicionamento perante um problema, uma instituição que, de certa maneira, está aqui levantando o problema, dialogando, informando as pessoas. Então, tem o âmbito das instituições, talvez uma responsabilidade das instituições perante o problema. E aí eles avançam mais. Então, não é só o indivíduo e as instituições. Existe uma estrutura por trás disso, que é o próprio funcionamento da sociedade. Que é para a gente ver as dimensões, como que é complicado. Começa a pensar o indivíduo, o funcionamento das empresas, das instituições, e depois eles falam, olha, a gente pode olhar para a nossa socialização, para a nossa maneira como nós nos organizamos como sociedade, e os autores vão falar, a nossa sociedade ela tem como base o racismo. O racismo ele é constituinte. Então, por isso que ele tem que ser refletido, pensado, a gente precisa falar disso, porque ele não vai desaparecer. O Silvio de Almeida, o autor que ele embasa nessas diferenças, né, entre o nível individual e institucional e o estrutural, ele vai dizer que faz parte da nossa Constituição. Exato. Ou seja, uma criança negra, ela vai crescer no ambiente racista. Talvez em algumas situações mais ou menos. Talvez é isso que a gente está falando. Instituições locais, organizações que combatem, outras não. Então tem locais que combatem o problema, enfrentam o problema, e locais onde o problema acontece com uma intensidade maior. Isso. Mas ele é constituinte da nossa sociedade. Falar disso não é trazer, eu acho que, nenhuma novidade, a gente sabe do problema, e talvez quanto mais a gente fale, né, chame atenção, isso talvez desperte um pouco nas pessoas, talvez até para pensar no que elas estão vivendo, percebendo e naturalizando, né, e deixando passar batido, como se fosse algo comum, né? A gente percebe que, de forma geral, né, na mídia, indústria do cinema, enfim, novelas, os símbolos atrelados à beleza, à autoridade, à inteligência, eles são de pessoas brancas, são ligados a pessoas brancas. Como isso impacta na construção, professor, da imagem de uma criança negra? A Nádia também tem uma filha, né, Nádia? Gostaria também que você falasse sobre ela, mas conta um pouquinho, professor. Então, a gente precisa de referências, né? O ser humano, ele forma a identidade dele a partir de referências, de identificações, né? Eu acredito que isso, de certa maneira, claro, a gente tem tantas referências brancas, né? E pessoas muito bonitas, que de certa maneira são símbolos de beleza, eu acho que não há problema nenhum, né? Mas é no sentido de compartilhar também a beleza negra, né? A beleza da mulher negra, do homem negro.
Eu acho que a gente tem avanços nisso, tá? Eu não penso assim tão negativamente. Tem muitos atores bonitos, né, em Hollywood, eu acho que falta um pouco mais de avanços, eu entendo. Claro que a gente sempre quer mais, né? A gente sempre quer um maior espaço, né? A gente sempre procura que o negro seja bem representado como ator, como jornalista. Acho que falta, né? A gente não tenha dúvida que a gente quer mais espaço, né? Acho que o negro ele precisa de mais espaço. Mas quando a criança negra ela liga a TV e vê um negro falando, sabendo se expressar, se comunicar, é uma referência, é um processo de identificação muito importante, né? Mas eu penso que avanços, sabe? Eu penso que houve avanços, sim, há algumas aberturas. Eu acho que a gente tem que aproveitar o nosso espaço, né? Brancos e negros convivendo bem, né? Mas os negros aproveitarem os espaços que estão sendo, né, construídos aos poucos, né? Eu não sei nada. Quer complementar, mesmo? Acho legal que você falou da questão de identificação. E essa questão, eu, por exemplo, hoje estou aqui na TV, né? Você comentou à frente do jornal, no Você na TV, e vira e mexe eu deparo com situações de, às vezes, estar na rua gravando alguma coisa, e às vezes alguma criança negra, do cabelo cacheado, chega e fala assim, nossa, você é muito bonita, eu queria ter o cabelo igual ao seu, vou soltar o meu cabelo. Então, assim, na minha infância, as minhas referências não eram essas. As minhas princesas da Disney não eram assim. Não é que a gente tem que voltar lá e mudar todos os filmes e fazer dessa forma. Não é isso. Mas eu não me enxergava. Eu me enxergava onde? Às vezes naquela passista, na hora do carnaval, ali, naquela época. Então, assim, eu queria ser uma passista que parecia ali. Porque eu conseguia enxergar uma pessoa igual a mim naquele momento. Era a referência que Era a referência que eu tinha. Ou então, no caso de atores, né, quando a gente fala de novelas e filmes, o negro geralmente é o favelado, é a funkeira, é a mucama, é a empregada. Então, assim, a gente tem avançado muito, a gente tem grandes produções cinematográficas, inclusive algumas que estão até em lançamento agora no cinema, que trazem o negro com essa força, com esse poder, mas a gente precisa entender que a representatividade, ela não combate o racismo, né? Mas ela vem dá essa força, dá esse ganho. Então, sim, nós temos abertura, esses espaços, eles estão acontecendo, mas a gente está começando a sair desse estereótipo criado pelo preconceito, pelo racismo e talvez um pouco pela discriminação, de que você vai fazer esse papel porque é esse papel que te cabe. Aquele lugar ali não te cabe. Ser âncora está à frente do jornal não te cabe. Entendeu? Então, assim, é essa percepção que a mídia, ela vem reproduzindo isso, mas a própria mídia já vem entendendo também que, opa, não é bem esse o caminho. Então, por exemplo, teve um filme recente vai ser lançado no ano que vem, e saiu um teaser onde a Ariel é negra. E na internet bombou mães gravando as suas filhas, assistindo, e aí começava a cantar aquela música da sereia que todo mundo conhece, da Pequena Sereia, e a hora que aparece a imagem e a sereia é negra, com uma cauda enorme, o cabelo grande, as meninas, mamãe, ela é igual a mim, ela é da minha cor, porque isso gera uma identificação, né? E isso é importante. Então, assim, eu recentemente fiz um Você na TV, onde eu me vesti de Mulher Maravilha. Em pleno século XXI, eu tô com 30 anos e muitas pessoas me pararam e me abraçaram, porque eu estava vestida de Mulher Maravilha e eu sou negra. Então, assim, você consegue perceber que tem um poder, tem uma força nisso. Com certeza, muito legal, Nádia. Professora, essa questão da educação infantil, né? A gente comentou aqui, né, dessas questões de referências, né, para a criança. A partir de qual idade a criança começa a construir a sua própria imagem, né? E sob qual influência? O que você poderia dizer? As relações familiares é o nosso núcleo de formação, né? A família é a base que nós temos de socialização, pais, mães, né? As nossas convivências mais próximas, né? Então, a família ainda é esse primeiro passo de contato, de desenvolvimento da criança. A ideia é que talvez não tenha com precisão uma idade específica de quando ele possa ter essa autoimagem. Tem vários teóricos diferentes, cada um dá uma perspectiva, né? Mas uma coisa importante que eu penso é na linguagem, é quando a criança começa a falar. Acho que a mãe está próxima, né? E dar nome às coisas, né? Então, eu penso que quando a linguagem começa a aparecer, a criança começa a falar, tem alguns conceitos que são responsabilidade nossa, né? Isso é formado dentro de casa. E a criança pergunta, olha, o que é isso? Então, se eu posso
já direcionar e conceituar de uma maneira tolerante, já ter esse antirracismo dentro de casa, desde pequenininho, né? Eu penso que há muito avanço aí. A criança começa a falar, ela começa a perceber o mundo, ela começa a perguntar, até a própria cor da pele dela, né? Então, qual que é a minha cor? Minha filha também é um pouco nesse aspecto, né? Ela pergunta, e a minha identidade? Que cor que eu sou? Né? Você é negro, pai? Você é preto? Então, como a gente vai classificar isso, já pode ser uma postura, mesmo sem inconsciente, a gente pode estar reforçando o estereótipo, né? Quando eu falo, não, eu sou preto, eu sou negro, não tem isso de não ser, assumir o que a gente é, né? Com segurança para os nossos filhos, né? E colocar uma linguagem correta, né? Uma linguagem que não, mais para frente não vai desenvolver, né, uma prática racista, de preconceito, por aí vai. Eu penso muito nessa questão do dar nome às coisas corretamente, né? Aí os pais que estão em casa. Tá certo. E a Helena, Nádia, você trata esse assunto com ela também? Como é? Eu trato a Helena, a minha filha é branca, né? Eu sou uma mãe negra, né, mãe de uma filha branca, e assim, a gente sempre me deparo muito com perguntas, por exemplo, se eu sou a babá da minha filha. Né? Então, assim, eu tive a Helena numa cidade pequena de 12 mil habitantes, todo mundo me viu grávida, mas a menina dentro do carrinho que eu estava empurrando era alguém que eu possivelmente estaria cuidando e não a minha filha, né? E ela começou, num determinado momento também, a questionar, mãe, por que você é preta e eu sou branca? Por que o seu cabelo é mais enrolado que o meu? E ela tá numa fase agora que ela gostaria que o cabelo dela, porque ela não tem o cabelo como o meu, mas o cabelo dela é um cabelo cacheado, um cabelo ondulado. E ela começou uma fase agora de que ela quer alisar o cabelo, porque o filme que ela assiste, o desenho que ela assiste, a menina tem o cabelo liso e franjinha, né? Então, como começar a fazer ela identificar que faz parte de quem ela é e ela é desse jeito porque é uma mistura minha com o pai dela, como fazer ela entender que a mãe dela é preta, mas que a avó mas que ela é a minha filha, porque vira e mexe ela faz uma brincadeira, por exemplo, você parece que é mais mãe da minha prima, que é a filha da minha irmã, que é moreninha como eu e tudo mais, do que minha. Então, assim, é uma criança de 5 anos que já vem com esses questionamentos, e é legal essa questão que o Alexandre colocou, que é de dar nome às coisas, de pontuar algumas situações, porque às vezes ela reproduz algumas coisas que houve na escola, ou até dentro da família. Eu, por exemplo, eu lembro de um tio que me dava um apelido assim que me incomodava muito quando eu era criança, né? E até eu começar a entender que aquilo me fazia mal e que estava errado e que não era legal, mas era tão natural no churrasco de família no domingo que minha mãe não percebia. E eu não posso cobrar isso da minha mãe, porque ela também foi criada dentro desse contexto, né? Que a gente vem na questão do institucional, do estrutural, porque tá na nossa base, tá na nossa raiz. Então é muito natural. A gente vive uma sociedade racista. Então a gente reproduz o tempo inteiro algumas piadinhas ou alguns comportamentos, o simples fato de às vezes você chegar à noite na sua casa e de repente passar um homem negro pela rua e você ter medo daquele cara que está passando, e às vezes ele não oferece perigo nenhum, mas só pelo fato dele ser negro e a gente já ter essa condição atrelada, esse estereótipo. Então eu vivi muito, cresci com isso. Então entra a questão da família, de como eu percebi. Eu passei por um processo de transição capilar, porque eu também quis, talvez, passar por um processo de branqueamento, né, para ser aceito ou para me sentir melhor. Então, é uma questão de construção de identidade, de representatividade, para se tornar uma questão de empoderamento, para eu poder vir aqui hoje falar sobre isso, né? Essa questão que a gente está dizendo, né, de preconceito, de discriminação, muitas crianças acabam enfrentando isso dentro das escolas, né, como você comentou, às vezes em algum ambiente familiar, e a criança não sabe ainda como agir, como se posicionar. Professor, como conscientizar, como educar essa criança? Quais seriam os conselhos para as famílias? Olha, as famílias acompanham de perto, né, os seus filhos, os pais são muito presentes, né, as escolas, elas têm uma boa comunicação com os pais, e a gente entende que está sempre conversando com os filhos no dia a dia, porque isso acontece no dia a dia. Como foi o dia, né? Você tem tarefa para fazer, de repente nesse diálogo diário, contínuo, não tem assim como a gente extrair de uma criança algo que é do cotidiano sem perguntar de tarefas simples, de coisas que ele viveu ali. Pura e simplesmente, às vezes,
pedindo para criança, como que foi hoje? Como que foi na escola? Você fez a tarefa? Você brincou? De repente, pela própria fisionomia, um pai conhece um filho, né? Ele sabe quando tem alguma coisa errada. Eu acho que é nesse diálogo cotidiano que a gente tem que ter, né? Das famílias se aproximarem, perguntarem como foi esse cotidiano, esse dia a dia. Às vezes, numa conversa assim espontânea, a criança, ela fala. Né? A criança, ela sabe, ela sente, acreditar também que a criança ela tem capacidade de se expressar. Então, vai muito do diálogo entre o pai e o filho também, né? De não deixar esse cotidiano passar batido. E né? manter essa escuta ativa, né, Nádia? Abrir esse diálogo mesmo com a criança, né? E conversar bastante, né? Eu pratico muito isso com a Helena, né? Porque além dela ter uma mãe preta, então às vezes ela tem que explicar isso ali para as coleguinhas, né? Eu também sou mãe solo, então a gente tem um divórcio envolvido, então tem outras questões. Então realmente toda vez que eu busco ela na escola, eu falo, como foi hoje? O que aconteceu? E às vezes ela vem, ai mamãe, coleguinha tal falou tal coisa sobre o meu cabelo. E aí eu vou, olha, filha, mas é assim, tem que entender também, porque às vezes é isso. Então, é o dia a dia mesmo, é tentar entender e tentar trazer com naturalidade as diferenças que existem na nossa sociedade, porque a gente não vai mudar. As diferenças, elas estão aí, tanto de gênero, quanto de etnia, de cor, de tudo. E é tentar trazer isso de uma forma natural e que a gente tem que ter respeito e empatia pelo próximo. Eu posso não concordar com a maneira como ele vive ou com a opção sexual dele, mas eu preciso entender e eu preciso ter empatia. E eu preciso ter respeito, né? O respeito, ele é uma coisa que ele é mútua. Então, eu tento trazer isso para ela no nosso diálogo, talvez de uma forma um pouco lúdica, né? Para que fique... Eu comecei a comprar livros de escritoras, autoras negras, para a gente sair um pouquinho ali daquelas histórias que eu só li essas histórias na minha infância. Então, eu estou trazendo para ela livros de escritoras negras, de autores negros, que contam histórias de meninas negras também, para que ela comece a ver a mãe dela ali, né? Para que ela comece a olhar a diversidade com naturalidade. Muito bom. A gente está se encaminhando aí para o finalzinho do programa, mas eu ainda tenho algumas perguntas aqui para vocês. A gente consegue conquistar um Brasil antirracista, Nádia? Fabiola. Conseguimos sim, eu achei muito legal que ele citou aqui o Silvio Almeida, que é um pensador, um filósofo, um jurista, uma pessoa que eu tenho estudado bastante, tem me despertado muito, e ele, Djamila, entre outros autores. Racismo se combate com políticas públicas, com políticas de afirmação, mas... Como a gente vive uma sociedade que ela pratica o racismo individual, que é aquele que a gente consegue ver, observar e denunciar, a gente vive uma sociedade que tem um racismo institucional, porque ele está dentro das nossas instituições, porque as nossas instituições foram formadas com essa base estrutural que é racista. Então, para a gente conseguir combater o racismo, a gente tem que ir nessa estrutura. Mas para chegar nessa estrutura... o nosso debate hoje aqui ele é importante e eu me sinto responsável nesse sentido de não estar aqui só hoje debatendo, eu me sinto responsável de estar com o meu livro ali, de estar estudando, de buscar outras formas e de talvez vir para um enfrentamento que não é um combate direto. O que é o enfrentamento? É eu entender essa condição e saber que, poxa, se temos uma lei que criminaliza o racismo, mas a lei criminaliza o racismo, mas como eu vou conseguir fazer com que essa lei seja efetiva se a estrutura, a instituição é racista? Então, a gente tem que vir de baixo, dessa base. Então, a Academia de Letras agora é obrigatório ter autores negros. Então, as crianças têm que estudar a história da África na escola, porque 52% da população brasileira é negra. Sim. Então, a gente precisa... E trazer essa representatividade, precisa ter negros na política, no Congresso, na televisão, em todas essas... Então, a hora que a gente conseguir trazer isso, aí talvez a gente comece a caminhar para uma sociedade antirracista. E você, professor? Eu acredito que sim, eu vejo avanços, eu acho que alguns passos estão sendo dados muito importantes. A gente romper com estereótipos, imaginar que o lugar da negra ou do negro é samba, ou é pagode, ou é isso. Aí nesse aspecto, eu entendo que a gente pode ser o que a gente quiser. A gente pode ser um intelectual, um pensador,
um jurista, um médico, brancos e negros, mas principalmente talvez o negro aqui, que é o assunto, para ele também sair de lugares pré-estabelecidos para ele. Então vai um pouco, a gente tem essa perspectiva de entender que há racismo estrutural, há racismo institucional, há práticas individuais racistas, mas tem um pouco da minha responsabilidade também. Eu falo um pouco não como alguém que é uma história de superação, a minha história também é simples, é comum, sou um professor da faculdade aqui, um servidor público que traçou o seu caminho, mas a gente tem que ter os nossos objetivos também. A gente tem que ter a nossa motivação, buscar os nossos objetivos, né, traçar os nossos caminhos e galgar sucesso. E assim, e a gente tem que lutar contra o racismo também, independente de ter ou não racismo, aí é passar, né, com as nossas capacidades, com as nossas competências, né, e chegar aos nossos objetivos. Quando eu vejo negros alcançando objetivos profissionais, intelectuais, fora dos estereótipos, é aí que eu vejo os avanços, né? Especificamente para a população negra. Então, um negro na política, um negro intelectual, um negro advogado, médicos. Eu acho que é isso que é uma sociedade também antirracista, que a gente vê os avanços da população negra e trabalhando bem, exercendo boas profissões, com boas remunerações, é o que a gente quer, né? Professor, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Professor universitário Alexandre de Paula, agradeço muito esse bate-papo, adorei te receber. Nádia Martins, nossa jornalista aqui da casa, Rádio TV Unifev, né, Nádia? Muito obrigada por compartilhar a sua história, histórias pessoais, histórias de vida muito enriquecedoras. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Eu agradeço a vocês aí de casa também, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo aqui, muito esclarecedor, né? E que faz a gente pensar, não é isso? Muito obrigada mais uma vez pela sua paciência, pelo seu carinho, e a gente volta na próxima semana. Até lá!